Saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. 10h37. A gente vai para uma formação da rede CBN para ouvir o presidente Lula, que concede entrevista coletiva agora com os setoristas do Palácio do Planalto. E então vamos acompanhar o que diz o presidente. As manchetes. Então é preciso que a gente pense o que vai falar, porque tudo que você falar pode virar uma manchete. E eu sei que nem sempre, ou normalmente, não é o jornalista que faz a manchete. O jornalista faz o artigo. A manchete tem um cara que faz o que o Pimenta faz para o governo. Tenta vender da melhor forma possível o seu jornal. E a manchete é o atrativo. E eu disse para o Pimenta que ontem nós anunciamos, sem dúvida nenhuma, o mais importante programa de crédito e microcrédito que já foi lançado nesse país em 500 anos de história. É a primeira oportunidade em que a gente está tornando real aquele famoso discurso que eu faço sempre. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. E pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. O que nós fizemos foi uma quantidade de crédito, de proposta de crédito, que vai começar a funcionar a partir de agora. Muitos vão entrar em vigor a partir de julho, a partir de agosto. Mas, porque os bancos têm que se preparar. Mas é a tese do governo de que ou o dinheiro circula ou a economia não cresce. É preciso fazer com que o dinheiro circule na mão de muita gente para que um pequeno empreendedor vire um pequeno empregador, para que esse empregado que foi contratado vire um consumidor. Esse consumidor, se ele consumir, ele vai gerar mais a possibilidade de mais um emprego, seja na indústria, seja no comércio, seja na agricultura. E o que nós fizemos ontem foi fazer com que a roda gigante possa funcionar envolvendo a grande maioria do povo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, com o desenrola que a gente já tinha lançado no começo do ano, os mais importantes programas de fazer com que o crédito chegue na mão das pessoas. Porque o desenrola é uma coisa que vai abater dívida de pessoas em até 90%. Não sei se vocês precisaram do desenrola, mas se precisar, vocês podem ir ao banco e vocês vão perceber que vocês podem negociar a dívida de vocês para pagar 10%, 5% da dívida, que é um programa que nós assumimos durante a campanha, dizendo que 72% da população brasileira estava endividada, que era preciso zerar essa dívida para que as pessoas voltassem a ser consumidores outra vez, porque senão a economia não crescia. E ontem, com o anúncio que nós fizemos, foi, na final, possivelmente a última proposta que a gente anunciou, porque agora todo mundo aqui que plantou vai ter que colher. Agora a nossa tarefa é esperar para saber o tamanho da safra que nós vamos colher. Nós não temos uma Conab política para fazer uma avaliação da produção até o final do ano. Mas eu estou altamente convencido de que nós vamos colher um sucesso extraordinário no Brasil. Ontem eu contei também uma história que em maio de 2004 eu fui para São Bernardo fazer um ato na Ford. E no ato da Ford eu tinha dito que as pessoas iam começar a assistir o espetáculo do crescimento. Vocês se lembram, algum de vocês estavam na imprensa naquele tempo, e se lembra quanta crítica eu recebi pelo meu excesso de otimismo. O dado concreto é que naquele ano a economia cresceu 5,8%. E ninguém que me criticou sequer pediu desculpa pelas críticas que tinham feito. Eu vou dizer para vocês que em janeiro eu encontrei com a presidenta do FMI, a diretora-geral, em Hiroshima. E ela, muito simpática, me procurou para dizer: presidente,
Eu estou torcendo pelo senhor, mas eu queria dizer que a economia do Brasil está muito fraca. O Brasil vai crescer possivelmente, no máximo, até 0,8% ou um pouco menos. E eu falei para ela com muita gentileza, olha, eu acho que a senhora não conhece o Brasil. A senhora não conhece o povo brasileiro. A senhora não conhece o jeito que a gente faz política. Portanto, eu quero lhe dizer que a senhora está cometendo um erro. Eu vou lhe provar no final do ano. Quando foi no final do ano, ela veio aqui. Muito simpática, ela está precisando ser reconduzida ao cargo. O Brasil tem voto. Você acompanhou aí um trecho da abertura feita pelo presidente Lula, de um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, formato que o presidente adotou desde o ano passado. Este é o primeiro encontro de 2024. Daqui a pouquinho a nossa reportagem vai trazer detalhes do que foi trazido. Começou aí a fala contando sobre os últimos lançamentos do governo, programas lançados. Ontem o Desenrola para pequenos negócios. Daqui a pouquinho a nossa reportagem de Brasília volta com mais detalhes e agora a gente retorna para a programação local. CBN, Café com Política. Bruno Silva, já conectado aqui com a gente, acompanhando a fala do presidente Lula, que vem reforçando os indicadores econômicos, tentando aí ganhar mais popularidade, Bruno. Tentando de alguma forma fazer a garantia do seu legado, né? Bom dia aí para você, Sandra. Bom dia, Guilherme, Bom dia. né? Todos os nossos queridos ouvintes. Na realidade, Sandra, ele está tentando fazer uma defesa daquela que é à frente do governo, que acaba sendo, de todas elas, a mais bem avaliada até o momento por parte do mercado, que não quer dizer que não tenha certa desconfiança em algumas ações, mas é a mais bem avaliada e, inclusive, uma das mais respeitadas por parte do Congresso. Tanto que na reunião de ontem que ele fez com os ministros, o que o Lula chamava a atenção? Ele chamou a atenção de Haddad, chamou a atenção de Alckmin, falou para o Haddad ler menos e começar a fazer mais política no Congresso, disse que o Alckmin tem que ter mais agilidade no processo de negociação e tentou, de alguma forma, preservar o Padilha, que está em rota de colisão lá com o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele sabe que, por exemplo, hoje à tarde ele tem uma baita de um desafio já na Câmara. No Congresso, é um teste de fogo. São uma série de vetos que tem que ser apreciados, né? É o veto da saidinha de presos, que foi parcialmente feito. É o veto dos 5,6 bilhões em relação às emendas, né, lá atrás, que tem um interesse muito grande das bancadas como um todo para serem executadas. Tem veto ali relacionado a temas que são caros, por exemplo, para a bancada ruralista como um todo, que diz respeito ao horizonte agrotóxico. Então, assim, tem uma série de pautas, que são pautas chamadas de pautas-bomba, que o governo tem que manter um processo de coordenação com o Poder Legislativo. E qual é que é a fragilidade do Lula? A fragilidade dele é que os ministros da pauta mais política têm enfrentado dificuldades de conseguir fazer a coordenação política. Tanto que ele, inclusive, chamou para um jantar os vice-líderes dos partidos, para poder, de alguma forma, começar a montar uma tropa de choque, vamos dizer assim, para que no Congresso possa começar a defender mais as medidas do governo. E por aí, quando ele dá entrevista, inclusive nesse expediente do Café com o Presidente, em outros lugares, aonde ele tem chamado a atenção? É onde ele vê que, de alguma forma, está mais positivo o governo. E onde está mais positivo o governo é justamente nesse horizonte econômico. Por quê? O Brasil cresceu acima do que eram as expectativas lá atrás, no último ano, vem enfrentando dificuldades, a inflação se mostra como um desafio ainda de se manter a longo prazo, mas ainda assim, vamos dizer, né, dessa forma para ficar bem claro, é o que ele tem de melhor ali, viu, Sandra? E aí tentar atingir todas as classes, né? Não só do empresariado, mas da população, já que recentes pesquisas mostram ainda essa desconfiança que você disse, né? Não só econômica, mas em relação à gestão do governo mesmo. Que foi o anúncio de ontem, né? Ele tentando mirar principalmente o pessoal que é MEI, né? A galera que é de microempresa, a fim de obter a facilidade do crédito, regularizar a sua situação, fazer um programa, né? Que vai ser um programa análogo ao Desenrola, só que voltado principalmente para o PJ, não só para tentar quitar os débitos que já existem, mas como também permitir o acesso a crédito, a um volume significativo de recurso, como uma medida de tentar impulsionar os negócios. Embora nessa parte, vamos ser sinceros, viu, Sandra? O governo, ele acaba, vamos dizer assim,
ele acaba escorregando muito no dia a dia, tá? Ele escorrega muito para lidar, principalmente com essa classe média, para lidar com o pequeno empresário. Eles tiveram dificuldades lá atrás, por exemplo, tem o nível de faturamento do MEI, que muitos dos milhões de MEIs que tem no Brasil vem pressionando o governo. O Márcio França, que é o ministro que foi para essa pauta, não conseguiu dar uma resposta razoável ainda para essa dimensão, isso desgasta ainda mais, por quê? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no último final de semana, deu a dica. Ele virou e disse o seguinte, falou, olha, nós fomos os que mais fizemos pela liberdade econômica, nós fomos os que mais fizemos para poder incentivar o pequeno empresário, nós somos os que mais desburocratizamos o Estado como um todo, e muitas das pessoas justamente compram essa ideia, ao passo que olham para o presidente Lula e falam assim, mas o que você fez efetivamente? Por isso que ele está com toda essa ênfase aí relacionado a esse nicho, que é onde, de fato, nas pesquisas de opinião tem apontado o seu desgaste como um todo. Isso deve trazer algum reflexo pensando também nas eleições municipais? Pode trazer, a depender, eu acredito, viu, Sandra, do andamento econômico e daqueles candidatos que tentarem se identificar diretamente com o presidente, né? Aí você pode sofrer um desgaste como um todo. Por quê? Porque a percepção econômica, ela é um tanto quanto relativa. Como assim, né? Você tem o dado objetivo da economia e, dependendo do indicador que a gente está olhando, a gente pode ver coisas positivas ou coisas negativas. Então, por exemplo, o aumento do emprego formal. Poxa, é um dado aparentemente positivo para o governo que, de alguma forma, quebraria, né, vamos dizer assim, aqueles que são oposicionistas. Mas quando a gente vê, por outro lado, o encarecimento do nível de vida e um aumento da massa salarial que não foi tão significativo assim, isso abre margem para você efetuar justamente uma crítica dizendo, tá bom, tem mais emprego, mas não está dando para pagar, né? Tá tendo que, usar uma expressão popular, está tendo que vender o almoço para comprar a janta depois. Então, isso pode se reverter num ponto muito negativo, sobretudo para aqueles que vão tentar se identificar de modo muito automático, né? Com o presidente, tentando defender o seu legado, as suas políticas, ou a articulação das políticas locais com aqueles que são os programas e os projetos federais. É o caso, por exemplo, da competição política em Campinas, né? Onde você vai ter, por exemplo, dentre os candidatos aí, aquele que for do PT, né? Que a gente está aguardando, obviamente, oficialmente os partidos anunciarem quem vão ser os candidatos, que por hora a gente fala só em pré-candidatos, e para pré-candidato ser candidato tem que passar pela convenção para depois a gente saber efetivamente quem são. Mas isso provavelmente vai ser o mote da campanha, por exemplo, né, de cidades onde o PT tradicionalmente lança seus candidatos, tem ali a sua máquina e está presente dentro da competição. Isso pode se reverter num elemento de crítica, sim, por parte daqueles que são oposicionistas. Segue o jogo político. E, Bruno, aqui falando sobre Campinas, né? Tivemos sessão ordinária ontem, só que tá virando uma bola de neve. Por quê? Ontem já tínhamos 5 itens na pauta que tinham sido adiados da pauta anterior, de quarta-feira, que não tinham ido à votação. Agora, esses itens adiados, mais 3 itens que estavam na pauta de ontem, também foram adiados por conta da falta de quórum. Por volta de 9h50 da noite, apenas 12 dos 33 vereadores estavam presentes, né? O mínimo são 17. Não sei se o pessoal foi para casa, vai renascer, que ontem tinha um capítulo importante da morte do José Venâncio. Mas o fato é esse, a gente está por 2 sessões consecutivas já com um acúmulo de pautas que vão sendo jogadas para frente. Está virando uma bola de neve, Bruno. Será que na semana que vem vão jogando para outra, vai jogando, vai jogando até virar uma verdadeira bola que não dá mais para resolver. O Guilherme, eu acho que é assim, né? Se fosse servidor que tivesse que picar literalmente o ponto, né? Para dizer o popular, tava lascado, né? Eu acho que assim, as sessões elas têm se alongado mais, obviamente, isso é perceptível para quem acompanha. A gente vê que alguns embates ali são tanto quanto mais duros. É do jogo também, é desse momento específico as sessões serem assim. Os vereadores querem despachar o quanto antes projetos que julgam importantes ou que julgam que tem algum tipo de impacto, de apelo eleitoral como um todo. Por isso que a gente vem insistindo em tantos assuntos dentro dessa dimensão social ou que tem ali, né, uma relevância direta que a comunidade visualiza de forma mais automática do que grandes projetos que demandariam muito tempo para serem aprovados. Por isso que a gente vê tanta honraria, por isso que a gente vê tanto projeto mais simples, né? Que tem um impacto ali na escola, tem impacto na saúde, tem impacto no bem-estar animal, né? Por quê? Porque é para tentar justamente vender isso como um dos elementos importantes aí na campanha. Então a gente teve a aprovação dos projetos, né, dentro daquilo que a gente já estava esperando, né? Todos eles aprovados, mas devido a esse tempo exagerado da sessão, acabaram jogando para a próxima, né? Uma hora vão ter que resolver essa pauta, e né, realmente, Guilherme? Né, Bruno? Até eram 9h50 da noite, a sessão começa às 6, né? Com um pequeno expediente e tal. Só tinham ido 6 itens para votação, todos foram aprovados, 5 honrarias, e aquele item lá que foi em segunda discussão do projeto que chamaram de anti-funk, né, nas escolas. Só queria destacar aqui uma homenagem, né? Uma dessas propostas de homenagem que foi feita, que foi aprovada, de dar o nome de uma praça
no Jardim Monte Líbano, para a Praça Guilherme da Silva de Oliveira Santos, que é aquele rapaz de 36 anos que morreu após uma árvore cair sobre ele no final de 2022, ali ao lado do Bosque do Jequitibás. Então ele está sendo homenageado aí por um projeto de autoria do vereador Paulo Gaspar. Só esse destaque, então, entre outras honrarias que foram concedidas ontem. Mas é isso, Bruno. 6 projetos apenas votados até 9h50 da noite. 6 projetos. Vamos ver agora se um dia eles conseguem isso aí, porque daqui a pouco vão votar em bloco. E veja, isso seria votações relativamente rápidas, mas volto a insistir. Esse é o momento que os holofotes estão ali, muitos já começam a construir, inclusive, material de campanha a partir desses temas que estão sendo colocados, vão mobilizando os eleitores. Então a tendência é que as sessões sejam mais... Bruno, obrigada pela análise. Estamos juntos amanhã para mais um cafezinho. Combinadíssimo, então. Gente, um abraço para você, Sandra, Guilherme, para todos os nossos queridos ouvintes aí, sempre ligados e sintonizados com a gente. Até. Até.